Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HSML 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário dos segmentos de shoppings. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 83,38. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 10,91% e atualmente esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,77. Isso significa que, teoricamente, o fundo está com 23% de desconto. É um fundo que negocia com a liquidez muito alta, negociando uma média de 2.290.000 por dia, e é um fundo que vende uma variação negativa de menos 3% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo é um fundo relativamente recente e que, após a situação pandêmica, lá em março de 2020, esse fundo teve suas cotações ali na casa de R$ 77,00. Passada a pandemia, o fundo quase bateu ali próximo do seu VP, quase atingindo os R$ 100,00. Isso em mais ou menos o final do ano de 2020. Mas, naquela época, acabou acontecendo a tal da segunda onda. Os shoppings ficaram fechados e a cota do fundo dessa vez desaba para patamares próximos de R$ 70,00 em janeiro de 2022. Durante as eleições de 2022, o fundo teve uma ascensão gigantesca, batendo ali os R$ 95,00. Mas, passadas as eleições, o fundo novamente tem uma queda drástica, rompendo os R$ 80,00, beliscando ali inclusive os R$ 75,00. Isso aconteceu já na virada de 2023. Durante o ano de 2024, o fundo novamente tem uma ótima ascensão, orbitando ali lateralmente, na faixa de R$ 95,00, mas no final do ano, como ocorreu com todo o mercado aí de fundos imobiliários de ações, com esse fundo não foi diferente. Então as cotas desabam de R$ 95,00 e beliscam novamente o patamar de quase R$ 70,00 no momento ali de maior queda entre novembro e dezembro do ano passado e até parte de janeiro desse ano. De lá para cá, desde o início do ano, o fundo vem numa subida boa aí, numa recuperação, e agora ele está orbitando, às vezes batendo em 80, às vezes batendo próximo de R$ 85,00. Inclusive, nos últimos dias o fundo vem com esse cenário de alta. Aguardemos para ver se ele vai continuar aí nesse ritmo. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral e o objetivo do fundo é mandato renda. Como já dito e antecipado, esse é um fundo do segmento de shoppings aí, de varejo, é um fundo de tijolo, por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre as taxas do fundo, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e também vamos deixar para ver lá dentro sobre vacância. Esse é um fundo que atualmente conta com mais de 190.000 cotistas e ele possui mais de 20.800.000 cotas emitidas. Atualmente o fundo está valendo R$ 109,09 e ele tem um valor de mercado de R$ 2.270 milhões. O último dividendo anunciado pelo fundo foi de 65 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo e o que a gente observa. Na maior parte do tempo, esse fundo vinha conseguindo bater o CDI. O CDI é essa linha aqui em azul, ó. A gente vê nesses trechos aqui, ó. Então, durante uma boa parte, o fundo vinha conseguindo bater o CDI. Até com essa queda que ocorreu ali no final de 2024, para a virada de 2025, o fundo aí teve um descolamento. Atualmente, ele voltou a ter uma performance ali bem próxima do CDI. Então, atualmente, o fundo vem ali com 50% de rentabilidade. O CDI do período é 53%. Agora, se a gente for fazer a incidência que está o tal do Gross-Up, for incidir o imposto de renda, com certeza o fundo vem com a rentabilidade já acima do CDI. O IPCA do período é de 35%, o IFIX 29%, e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, vem ali com 93% de rentabilidade. Continuando no site, a gente vê agora sobre o Dividend Yield médio que o fundo distribui. A gente vê que em períodos de, entre aspas, normalidade, o fundo tinha conseguido saltar do seu Dividend Yield de 0,6 para algo na casa de 0,8. Essa é a média que o fundo vem conseguindo entregar. Durante as quedas que ocorreram aí no final do ano, o dividend yield do fundo chegou a disparar para algo na casa de 0,97, 1,10 e agora ele vem regredindo. Por quê? O dividendo, além de ter tido uma queda, a cotação vem subindo. Então os últimos dividendos foram de 0,88, 0,85 e o último de 0,77. Então a gente vê que o fundo, no quesito nominal de entrega de dividendos,
ele vinha com algo na casa de 60 centavos, chegou a ter um ápice ali, ó, de próximo de 80, e agora recentemente eles fizeram uma redução para 65 centavos, inclusive voltando a valores aí anteriores, né, de 2023, que ele meio que tinha estagnado. Então, o fundo vinha numa ótima crescente, ó, durante a pandemia, com 40 e poucos centavos de entrega, 50, 52 e sempre numa crescente, ó, 60, 67, 74, 80 e agora ele teve essa redução aí para 65 centavos. Acredito eu que pelo menos no final do semestre ali, ó, no mês de 6/mês 7, acho que esse fundo vai fazer uma entrega extraordinária. Por que que eu digo isso? Porque ele tem recebimentos que ele tem aí de lucro, né? E pelo menos uma parte desse lucro ele vai ter que entregar na forma de dividendos. Então, como ele diminuiu a entrega do que ele está entregando, né? Acho que o que ele tem de lucro extraordinário, de venda de imóveis que o fundo fez, ele vendeu parte de alguns shoppings aí. Então, tanto no final desse semestre, quanto no final do semestre lá de 2025, né? Do final desse ano, acredito eu que venha entregas extraordinárias. Aguardemos para ver se isso vai se concretizar. Aqui mais abaixo a gente vê as entregas do fundo, né? Então, como eu disse, o fundo estava estabilizado, entregando 80 centavos, e ele fez uma redução ali, ó, de fevereiro, março e abril. No dia 31 de março, o fundo pagou no dia 7 de abril essa quantia de 65 centavos. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Seguramente, quando o vídeo for ao ar, o dividendo anunciado aqui, ó, na última semana de abril, para ser pago em maio já vai ter sido anunciado. Não vi indícios lá no relatório gerencial, tá? Então, acho eu que ele vai continuar mantendo esses 65 centavos. A guidance informada pela gestão é entre 65 e na faixa de 80 e poucos centavos. Então, lá dentro do relatório gerencial, a gente vê sobre isso, mas, pelo andar da carruagem, acho eu que eles vão manter esse patamar de 65 ainda. Aguardemos aí, e quando o vídeo for ao ar, a gente já vai ter ciência, né? Se o dividendo foi mantido ou não. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você tem acesso, por exemplo, acesso antecipado a vídeos. Como eu antecipei, esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. É uma ótima planilha com várias funcionalidades, muito barata, acessível e uma planilha que vai te ajudar de inúmeras maneiras. Nesse ano, por exemplo, ela me ajudou muito na declaração de imposto de renda. Então, na aquisição da planilha, além de você ter um ótimo produto, também é uma forma de vocês apoiarem o canal financeiramente. Por fim, nós contamos também com e-books. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis. Adquira os nossos e-books, porque além de você ter um ótimo produto, barato, acessível, com conteúdo muito agregador, na aquisição dos e-books você apoia o nosso canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Então, pessoal, aqui nós estamos dentro do relatório gerencial, é o relatório mais recente entregue pela gestão. Aqui a gestão mostra os objetivos e políticas de investimento, que eles vão investir em shoppings, e eles podem fazer aquisição, locação, arrendamento, exploração de superfície, venda, inclusive de bens e direitos a esses imóveis aí. A gestora HSI, aqui a gente vê sobre taxas, né? As taxas do fundo são ali 1,05, eles têm performance de 20% se bater o benchmark de IPCA mais 6. Continuando aqui no relatório, eles mostram no fechamento do relatório o quanto que estava a cotação e o quanto que ele vale no mercado. Na época ele estava R$ 83,95 e atualmente a gente observa que ele está mais ou menos no mesmo patamar ainda da data de fechamento do relatório. Aqui eles trazem alguns destaques, né, da gestão. É o único FII que possui posição majoritária em todos os seus imóveis. Então, essa já é uma das características desse fundo. Eles não compram só pedaços de um shopping. Se você observar o XPML, HGBS, o VISC,
o Mall 11, etc, 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 eles têm participação em shoppings, mas geralmente participações pequenas, de às vezes 5, 10, 20, 30%. Esse fundo, a característica dele é comprar pelo menos 50% do shopping. E aqui tem um ponto que aí as pessoas acham ruim, que é, de certa maneira, conflito de interesse. A administração dos fundos é pela Alkia e essa empresa é do próprio grupo deles. Então, acaba que, quando eles vão comprar imóveis também, eles só compram imóveis do próprio grupo, né? Então, aqui também pode ter um certo conflito de interesse. Atualmente, o fundo tem 7 shoppings em 5 estados e é um ABL de quase 180 mil metros quadrados aí dos imóveis. Aqui a gestão fala um pouco sobre o cenário macro, tanto nacional quanto internacional, traz aí o que eles têm de perspectiva, né? Então eles acreditam que até o final do ano a Selic deva findar em 15,25%, o IPCA até o final do ano seja de 6%, e que o Brasil vai crescer ali 3,2%, só que hoje mesmo eu vi uma notícia que a perspectiva é de apenas 2% de crescimento, né? Então isso aqui é o que as projeções que eles esperam. A gestão também fala sobre algumas situações específicas de seus shoppings. Eu vou deixar para ver isso aqui lá na frente, que a gente vê detalhadamente de forma geral. Mas aqui eles trazem, de certa maneira, um certo resumo, tá, dessas informações. Aqui a gente vê um por um dos imóveis e o total, tá? O que é esse NOI? NOI, basicamente, é como se fosse a capacidade operacional do fundo. Tá? Em termos bem resumidos aí, é mais ou menos isso. Então a gente vê que teve uma variação, no geral, de 5% do ano passado para agora, e apenas o Grande Aviana que vem com resultado negativo. Todo o resto do portfólio vem tendo resultado positivo aí. As vendas também tiveram aumento aí em todos os imóveis, em todos os shoppings, uma alta de 13% frente ao ano anterior. Então isso aqui tudo ele traz informações de forma positiva. Aqui ele fala o seguinte, ó. No mês de março, o fundo recebeu a terceira parcela referente à venda de 30% do Shopping Pátio Maceió, concluído em fevereiro de 2024. Conforme previsto, foi recebido 8% aí do total do preço, com o fundo realizando um ganho de capital de 13 milhões 66 centavos por cota. Para o restante do ano, está previsto o recebimento de mais uma parcela da venda parcial do Shopping Pátio Maceió e mais 2 parcelas do Shopping Uberaba, totalizando um ganho de capital projetado de R$1 por cota. Lembra que eu falei lá que eu acho que no final do semestre pode ter uma distribuição extraordinária? Eu acho que pode ocorrer em razão dessas informações aí. O desempenho das cotas a mercado foi destaque do mês. Em março, o retorno ajustado aí foi de 10%, sendo que o IFIX subiu 6%. Então ele está tentando mostrar que o fundo está conseguindo ter uma performance acima do IFIX. Quando eu falei sobre guidance para vocês, o fundo está distribuindo 65 centavos e a guidance que eles esperam entregar é entre 65 e 82. É bem amplo, né? O que eles esperam entregar. Então vamos ver se em algum momento o fundo aumenta suas distribuições ou se realmente pode ser que haja essas distribuições extraordinárias ali que eu acho, né, que pode ser que ocorra. Aqui ele fala sobre os fatos relevantes que ocorreram aí com o fundo. Qualquer coisa, se você estiver vendo a mensagem, né, se você estiver vendo o relatório gerencial, são hiperlinks aí que você consegue clicar e ver sobre essas informações. Aqui a gente chega na DRE, demonstrativo de resultado de exercício, e teoricamente, né, um ponto meio que ruim da DRE deles é que eles estão trazendo apenas o último mês, o acumulado aí do primeiro semestre e o ano de 2025. Eu acho que deveria ter no mínimo 3 meses, de preferência 6 meses, o acumulado do ano, e até um acumulado aí dos últimos 12 meses, que aí seria algo mais... Você veria mais ou menos a realidade sempre dos últimos 12 meses, eu acho que isso aí seria de extrema importância. Contudo, o que a gente sempre faz, né? Eu vejo na prática, e olha aqui, ó, o fundo teve de receitas 75 milhões 154, mais 2 milhões 612. E ele teve de despesas esses valores aqui, ó. Administração, escrituração não vai para o bolso da gestão, tá? Gestão vai para o bolso da gestão, e performance também vai para o bolso da gestão. Essa outra taxa aqui, ó, de 17 milhões, que vai de alavancagem, não vai para o bolso da gestão. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos somar essas 3 despesas e ver o que elas representam frente às receitas do fundo. E aí ver aqueles percentuais que eu sempre trago. Então, vamos ver aqui, ó. 382 mil, mais 3 milhões 629 e mais 4 milhões 623. Então, a gente vê que despesas que estão indo para o bolso da gestão, e isso no acumulado de 2025, é um total de 8 milhões 634. Esse valor vezes 100, dividido pelo total receitado, que é esses 75 mais esses dois aqui, ó, vai dar 77, 700
11,66%. Então a gente vê que as taxas estão na casa de 11,10%. Acima de 10%, eu reputo ser uma taxa careira, tá? Uma taxa mais cara. Agora, acho eu que as taxas do fundo nos últimos 12 meses não chega a ser isso tudo. Por quê? A gente observa aqui que em março teve uma performance de 4 milhões e 600 mil. E que no primeiro semestre inteiro, 4 milhões e 600 mil. No ano inteiro de 2025, 4 milhões e 600 mil. Então, se a gente pegar os últimos 12 meses, talvez essa taxa de performance seja um pouco mais diluída. Como aqui ela está meio que valendo para 3 meses apenas e não para 6 meses, então eu acho que está um pouquinho acima do normal. Mas mesmo assim, né, 11% de taxa eu considero ser careiro e 15% seria ali o máximo do limite. Aqui o fundo mostra o seguinte, ó, que ele tem um resultado acumulado até fevereiro de 77 centavos e que ele juntou mais 27 centavos e saltou para R$ 1,04. Isso aqui me causa uma certa estranheza, né? Já que o fundo está acumulando cada vez mais recursos, por que ele reduziu, né, as suas distribuições? Lógico que eu sei que ele reduziu porque ele está precisando fazer mais caixa aí frente aos compromissos do fundo, mas, né, de toda maneira, aqui ele fala, a distribuição de dividendos foi de 65 centavos. Neste mês o fundo recebeu 66 centavos ali, ó, e está previsto receber aí R$1 até o final do ano, e que o resultado acumulado do fundo ao final do mês foi de R$1,04. Aqui ele mostra também sobre os rendimentos e projeções. Então o fundo vinha entregando 80 centavos e reduziu para 65, e o dividend yield, ele vinha num percentual de 9%, quase 10%. Como a cotação tinha caído, o dividend yield havia subido. Depois, a cotação caiu, mas como ele teve a redução dos dividendos, né, meio que voltou para aquele patamar anterior, até caiu um pouco mais. E no acumulado dos últimos 12 meses, ele vem ali com 10,9% de dividend yield e uma entrega aí nos últimos 12 meses de R$ 9,00 de dividendo. Continuando aqui, ele mostra sobre a rentabilidade, faz um comparativo aí com outros índices, né, com outros indicadores. A gente vê também sobre liquidez. E um ponto que sempre eu gosto de destacar. Note o seguinte, que em março, de tudo que foi negociado com o fundo aí de compras e vendas, foram negociadas 500 mil cotas. E que isso representa 2,8% de todas as cotas do fundo. Isso significa o seguinte, que quem comprou e vendeu foi apenas 2%, vou arredondar, 3% dos cotistas fizeram compras ou vendas. E isso aqui é que faz a movimentação da cota ir para cima ou para baixo. Então, quando você tiver com seu coraçãozinho aí doendo, ai meu Deus do céu, minhas cotas estão caindo, ai meu Deus do céu, que bom que minhas cotas estão subindo, saiba que essas movimentações aqui, ó, geralmente são feitas por uma parte pequena aí dos investidores de cunho mais especulativo. Aqui ele mostra também a liquidez do fundo, né, nos meses. A gente vê que tem oscilação, uns meses tendo mais giro ou menos, né, em relação a outros meses. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ou já teve algum fundo do segmento de shoppings? Um tempo atrás, foi muito divulgado que tinha muitas pessoas soltando vídeo e tal, que os shoppings iam acabar, que os shoppings estão fadados a acabar e tal. E atualmente tem sendo um segmento aí, do segmento de fundos imobiliários de tijolos, que vem tendo um bom resultado, né? Vem tendo uma boa performance. E você acha que o segmento é ruim? Que ele está fadado a acabar? Que é um segmento, teoricamente, né, não é perene? Ou você acha que é um segmento aí que tem tudo para ser duradouro? Você tem algum fundo do segmento de shoppings? Você tem esse fundo? Você investe em fundos imobiliários? Ou está desistindo de fundos imobiliários, mas continua vendo conteúdo sobre fundos imobiliários? Eu acho engraçado que volta e meia, né? Tem pessoas que vêm nos comentários e falam: vendi todos os meus fundos imobiliários, agora eu só invisto em ações. Mas o meu canal ele é majoritariamente falando só sobre fundos imobiliários e fiagros. Eu vou até fazer um novo teste, voltar a falar um pouquinho de ações do canal, sabe? Mas, poxa, se você não gosta mais de fundos imobiliários, por que fica acompanhando notícias ou informações? Eu sou grato. Você está prestigiando o canal, né? Está assistindo. Muito obrigado pela audiência e tudo, né?
Mas eu não acho que existe investimento bom ou ruim. Até mesmo bons ativos ou ativos ruins, eu acho que sempre dá para se investir se você souber o que você está fazendo. Mesmo a Oi, mesmo Americanas, mesmo empresas ruins, mesmo o HCTR da vida, se você quiser investir ali, que eu nem chamo muito de investimento, mas especular. Se você quiser especular nesses ativos, eu acho que dá para investir aí. Então, se você quiser investir só em ações, se você quiser investir só em criptomoedas, se você quiser investir só em... Não é investimento, tá? Mas só em tigrinho. Se você quiser só nessas porcariadas, você faz o que você achar melhor. O dinheiro é seu, né? A vida é sua, você faz aquilo que você achar melhor, né? Então, eu ainda prezo, que eu sou, pelo menos, né, eu tenho convicção e tento cada vez mais saber que cada vez eu sou mais abobaiado, eu sou mais idiota. Eu tenho convicção que, para mim, o que me deixa tranquilo é diversificar nos investimentos. Como eu sou um completo panaca, eu procuro diversificar o máximo possível, investir no máximo de classes geradoras de renda que eu gosto. Não gosto de especular ou de ficar com ativos aí que, teoricamente, não são geradores de renda, né? Então, ações de crescimento, tal. Eu sou um completo panaca, eu não sei o que pode crescer ou não, então eu gosto sempre de ações geradoras de renda. E tem sim ativos que são, entre aspas, né, de cunho de proteção, como ouro e criptomoedas, até mesmo ativos como renda fixa também são ativos de proteção, né? Mas enfim, eu prezo muito pela diversificação. Comenta aí para nós se você tem esse fundo ou não. Eu esqueci de dizer, né, que eu procuro dizer. Esse é um fundo que eu tenho ele no meu portfólio. Eu sou conflitado ao falar desse fundo, porque eu tenho ele. Então, se eu falar positivo ou negativo a respeito do fundo, né, cuidado para você não ser induzido. Então, eu tenho um ativo e o fato de eu tê-lo não significa que ele seja bom ou ruim, nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Estude o ativo, veja se ele se pode integrar aí o seu portfólio com os seus níveis de exigência. E se for bom ou não para você, opte ou não pela compra do ativo. O fato de eu estar falando sobre isso, né, não significa que você deva tê-lo. Aqui eu gostaria de reforçar novamente o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Finalmente a gente rompeu a barreira dos 18 mil. Estamos aí tentando crescer cada vez mais. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca aí de 20 mil inscritos. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e o que é que a gente observa? Aqui a gente vê as dívidas do fundo, a alavancagem, né? Aqui o fundo mostra todas as dívidas que ele tem e o total dessas dívidas, 114 milhões, 120, 150, 9 milhões, 9, 220 milhões, são todas as dívidas que o fundo possui. Aqui ele mostra o histórico dessa alavancagem que o fundo possuía, ó. Ele chegou a ter 20% de alavancagem, saltou para mais de 30%, quase beirando 40%, e recentemente o fundo fez uma amortização aí, e hoje a alavancagem do fundo está liberando a casa de 19%. Segundo a gestão, que é outra coisa, né, que me chamou a atenção, poxa, o fundo tem 130 milhões ali de liquidez para ele pagar as suas dívidas, né, e ele ter reduzido as distribuições, né, acho que isso foi um dos fatores que ajudaram também na queda da cotação do fundo. Eu tendo em vista que eles têm caixa, tendo em vista que eles fizeram venda com lucro, entrando mais recursos extraordinários, né? Eu não entendi muito o porquê dessas cortes nas distribuições de dividendos, né? Se eles disseram isso em alguma live, em alguma informação, eu não fiquei sabendo, né? Então a gente observa o seguinte, o fundo tem 130 milhões de liquidez, é um recurso aí bem tranquilo para ele arcar com as amortizações aí bastante tempo aí para frente, né? Então isso me chama atenção e me causa estranheza. Continuando aqui, novamente o fundo fala sobre alguns destaques, mas eu vou deixar para trazer aqui já diretamente na forma dos gráficos. Então o que a gente vê na questão de vendas 2025 contra 2024? Aqui ele faz um comparativo janeiro de 2025, fevereiro de 2025, comparando com 2024, e esse ano o fundo vem tendo resultados melhores do que no ano anterior. E comparativamente as vendas do ano inteiro, né?
Nos últimos 12 meses, um ano a ano, ele também vem tendo resultados superiores. O NOI também vem sendo superior frente aos outros anos aí, o resultado operacional do fundo. O custo de ocupação vem em linha ali entre 11%, atualmente nessa faixa de 10%. A inadimplência e descontos. Inadimplência do fundo. É muito comum que a inadimplência ela dê uma aumentadinha nesse início de ano, que é uma época mais pesada aí para os lojistas. E a gente observa que tem períodos do ano que ela chega a ser inadimplência líquida negativa. Por quê? Porque eles começam a ficar em atraso aqui e alguns que conseguem pagar, né? Aí como ele recebe mais do que o valor normal que ele teria para receber, por isso que a inadimplência acaba ficando líquida. Os descontos aí vêm quase zerados, quase não está precisando dar descontos, é um ponto também interessante. E o fundo vem com a taxa de ocupação um pouquinho melhor do que anteriormente. Para fundos de tijolos, 5% é algo que é maravilhoso e é algo assim totalmente normal você ter uma taxa ali de vacância de 5%. 10% é o máximo que eu acho que deveria estar ocupado aí em termos de vacância, né? Então o fundo ele conseguiu reduzir, ele chegou a ter 5,2% de vacância e conseguiu reduzir para 4,8% atualmente. Então chegou a ser um patamar até melhor, de 3% aqui ó, em novembro. E também é muito comum que haja algumas ocupações, né? E acabe tendo uma vacância maior nesse início do ano. Comparativamente com o ano passado, a gente vê que foi melhorando as ocupações com o passar do tempo, né? Então aguardemos para ver se isso pode ocorrer. Aqui o fundo, ele mostra como é que é a composição das receitas do fundo. Esse AMM, ó. AMM, estacionamento, aqui embaixo tem o que significa isso, ó. AMM é o aluguel mínimo. Como funciona isso? Em shoppings, é muito comum que o fundo ele também participe das vendas dos imóveis. Então, isso aqui é o mínimo que se paga. E se os imóveis, os inquilinos, né, eles tiverem uma venda extraordinária, eles podem ter participação nas receitas das vendas. Dentro dos shoppings também costuma ter propaganda, aquelas plaquinhas e tal. Note que é um percentual grande, ó, 12% das receitas vem por meio de divulgação, ó, marketing e mídia e tal. E outro também, que surpreendentemente nem todo mundo sabe, esses acionamentos também colaboram de forma bem expressiva aí para os resultados do fundo, ó, 18%. Aqui ele mostra um por um dos seus shoppings, né, quais que trazem mais ou menos resultado para o fundo. Isso aqui é uma crítica que eu faço. Apesar de ter aqui ó, o que é esse SMP, SPM, né? Mas seria interessante se ele trouxesse mais claramente o nome dos shoppings, né? Isso aqui eu sempre venho falando isso nos vídeos que eu falo sobre esse fundo. Aqui a gente vê que 66% das lojas são lojas âncoras, são aquelas lojas gigantescas, né? Que trazem, às vezes, pessoas para frequentar o shopping. Mega lojas, quase 9%. E lojas satélites, lojas, entre aspas, comuns, 25%. E aqui a gente também vê a composição lá em cima, era do resultado operacional, né? E aqui a composição das vendas em cada um dos shoppings que tem o portfólio aí. Aqui a gente vê os imóveis que o fundo possui e a representatividade de cada um deles, né? Então o fundo, como a gente trouxe destaque lá em cima, ele é dono de 70% do Pátio Maceió, ele até vendeu uma parte que ele tinha, ele era dono demais, ó. Grande Aviana, ele é 51%, Osasco, 58%, Shopping Verde Shopping, 96%, o Metrô Tucuruvi, ele é 100%, Paralela, 52%, Shopping Uberaba, 75%, e a média do portfólio, ele é dono de pelo menos 74% dos imóveis, isso é algo a se destacar. Aqui a gente vê a quantidade de vagas de estacionamento que cada um dos seus shoppings possui, de quando que são esses shoppings. A gente vê que a maioria desses shoppings são bem maturados, já maduros, né? O fundo tem diversificação geográfica, o que não é tão comum, né? Ele tem shoppings até no Acre, ó, shoppings na Bahia, Maceió, shoppings em Minas. Então ele tem shoppings em regiões que teoricamente não são, entre aspas, né, tão óbvias. Se você quiser conhecer cada um dos shoppings, aqui são hiperlinks, você clica, você vai abrir uma página lá no YouTube e você consegue, entre aspas, passear por dentro dos shoppings em 360 graus. E aqui a gente chega no final do relatório, mostrando pelo menos uma visão e uns destaques, né, algumas informações sobre cada um do portfólio do fundo. Eu vou passar nessa parte aqui rapidamente, mas eu sugiro que se você gostou do fundo, gostou das informações trazidas, pause o vídeo aí, vai vendo essas informações com atenção, para que você possa fazer a sua tomada de decisão. Então aqui a gente vai ver um por um dos shoppings do fundo, ó, e são shoppings grandes, imponentes, geralmente onde eles se encontram, né? São os shoppings aí de destaque nas regiões onde eles estão. Então é um fundo aí que eu gosto bastante do fundo, da gestão, apesar de sempre ter um detalhe ou outro que às vezes a gente não fica tão satisfeito, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, o HSML11, são somente essas informações e eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam.
seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!